Fala crente, seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje, sábado, dia de Salmo de número 105. Lerei apenas alguns versículos aqui, esse salmo que é uma verdadeira aula de Antigo Testamento para a gente, e destacaria aqui 7 grandes, importantes verdades, importantes ensinamentos para nós desse salmo de número 105. Versículo 1, ele começa assim: Dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Isso aqui já traz para a gente o primeiro grande ensinamento: dar graças. De forma clara, o salmista diz: parem de reclamar, parem de murmurar, parem de ser pessoas chatas, pessoas que vivem o tempo todo reclamando, mas além disso, ele nos orienta, nos direciona para uma vida de gratidão. A questão não é apenas não reclamar, ou não ser alguém que vive reclamando, mas ser alguém que vive agradecendo. E não apenas viver agradecendo, mas direcionar a nossa gratidão para aquele que de fato é digno, para aquele que de fato merece, para aquele que de fato deve receber os créditos por tudo aquilo que acontece na nossa vida. Ele diz: dai graças ao Senhor. Segunda verdade, segundo ensinamento para nós, invocar o seu nome, invocar o nome do Senhor. Invocar é direcionar aquela adoração, o clamor. Invocar é você, antes de qualquer coisa, reconhecer que há uma superioridade e que você é inferior a isso. Olha que interessante. Invocar em relação a alguma divindade, no caso aqui em relação ao Deus de Israel, em relação ao nosso Deus, é não apenas reconhecer que Ele é grande, que Ele é todo-poderoso, que Ele é único, que Ele é digno de toda a adoração, ao ponto de ser invocado, chamado e clamado como Deus, como Senhor, mas também, ao mesmo tempo, é reconhecer a nossa limitação e a nossa inferioridade. Terceira verdade, ainda no versículo 1, fazei conhecidos os seus feitos entre os povos. Fazer conhecido, tornar conhecido os feitos de Deus com a nossa vida. Com a nossa vida, com a nossa rede social, que tipo de propaganda a nossa vida reproduz? Que tipo de marketing a nossa rede social reflete? Que tipo de propaganda, de fato, a nossa vida produz, traduz, reflete para a vida do outro? Nós estamos fazendo conhecidos os feitos de Deus, os feitos do Senhor, através da nossa vida e para todas as pessoas que nos circundam? Ou que tipo de outra propaganda tem sido encontrada através da nossa vida com as pessoas, que estão ao nosso redor? Partindo para o versículo de número 3, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Quarta verdade, quarto mandamento, quarto ensinamento para a gente: que você seja feliz, que o seu coração esteja alegre. Se você é alguém que busca o Senhor, Deus tem uma palavra de alegria para você no dia de hoje, na tarde desse dia, que você tenha uma vida de alegria, uma vida alegre, porque se você de fato busca a Deus, a alegria do Senhor é a nossa força, e automaticamente vem aqui o quinto ensinamento, está no versículo 4. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. O que você tem procurado? A sua vida tem sido uma eterna procura sobre o quê? Em relação a quê? O que você tem dispensado de atenção, direcionado os seus esforços, enfim, o seu entendimento, a sua compreensão, a sua inteligência, o seu dinheiro, tudo isso, o seu tempo. O que você tem procurado? A sua vida tem sido uma eterna busca em relação ao quê? O salmista diz: buscai ao Senhor, a sua força, a sua face, e ele destaca: continuamente. Versículo de número 5, lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez. É então aí o sexto ensinamento que o texto traz para nós. Lembrai-vos das obras maravilhosas que ele fez. Você precisa trazer à memória aquilo que te dá, aquilo que produz em você esperança. Você precisa lembrar de coisas boas que o Senhor já fez, e se Ele já fez coisas boas, isso garante para nós, isso é certeza para nós de que Ele ainda continua a fazendo e de que Ele ainda fará coisas boas através das nossas vidas e em nós. Nós precisamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá força, aquilo que nos faz continuar, aquilo que nos faz continuar a acreditar que Deus continua o mesmo, Ele não mudou, e se Ele não mudou, as promessas que Ele fez lá atrás continuam válidas sobre as nossas vidas. Eu quero dar um salto agora lá para o versículo número 40. Ele diz assim: o povo pediu, ele trouxe codornas e os saciou de pão do céu. Ele abriu a rocha e as águas saíram, correram pelos lugares secos como um rio, pois ele se lembrou da sua santa promessa e de Abraão, seu servo, e trouxe dali o seu povo com alegria e os seus escolhidos com regozijo.
do versículo 40 até o versículo 43 desse Salmo 105, nós temos então aí o sétimo ensinamento, a sétima verdade que ela se conclui, ela se concretiza no versículo 45. Deus fez tudo isso para que guardassem os seus estatutos e guardassem as suas leis. Portanto, louvai ao Senhor, o Deus que de fato recebeu o nosso pedido e trouxe aquilo que a gente precisava. O Deus que abriu a rocha para fazer sair dela água ao ponto de correr por lugares antes secos, então agora lugares encharcados pela presença do Senhor. Qual é então essa sétima verdade? O Deus que lembra da sua promessa, o Deus que não se esquece do seu povo, o Deus que trata o seu povo com alegria, está no versículo 45, como nós citamos. Há um propósito de tudo isso, de todos esses 6 ensinamentos, há um propósito de Deus produzir tudo isso na nossa vida. É para que a gente possa guardar os seus estatutos e, guardando os seus estatutos, que a gente possa louvar ao Senhor. O salmista nos ensina como sétima verdade que a nossa vida seja, de fato, um louvor a Deus. Que Ele nos abençoe de forma poderosa através da sua palavra, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém.